resolvendo questões de pirâmides ecológicas para o Enem de Biologia. Então, olha só, eu quero aqui na prática resolver com você algumas questões de pirâmides ecológicas, para que a gente possa entender a forma como esse conteúdo pode ser cobrado e o que é que a gente precisa saber na hora de olhar para uma representação gráfica de uma pirâmide ecológica e saber para onde correr, saber como a gente vai chegar na resposta correta, quais observações a gente vai fazer e qual é o jeitinho de resolver uma questão na prática quando o assunto é pirâmides ecológicas. Então, vem comigo nesse vídeo sem mais delongas para a gente já conversar sobre isso de forma bastante direta. Então, vamos lá. Primeira questãozinha aqui deste vestibular tradicional de medicina para 2023. Então, olha só, uma questão muito interessante, por quê? Porque ele vai pedir de você aqui uma determinada interpretação com relação a esta pirâmide ecológica. E aqui eu já quero trazer um importante adendo para você, que é o seguinte, que é a ocorrência de pirâmides, olha só, de pirâmides invertidas. Por que uma pirâmide invertida, professor? Se você perceber, nós temos uma base mais estreita do que o ápice, ok? Então, geralmente, o que nós entendemos como comum seria uma pirâmide normal, no sentido decrescente, ok? Então, da base para o ápice, a gente vai vendo cada vez uma redução do tamanho ali daquela representação trófica. Mas o que vemos na questão é um outro caso. Deu um bugzinho aí, mas eu já estou de volta. Então, olha só, é um outro caso. Então, nós temos uma pirâmide invertida, onde a base vai ser mais estreita do que o ápice. É um caso diferente daquilo que nós temos como normal, como corriqueiro. E o que é interessante a gente perceber? Que essas pirâmides invertidas, elas têm uma representação de um ambiente específico. Onde é que nós podemos encontrar pirâmides ecológicas invertidas de fato? Em ambientes aquáticos, ok? Em ambientes aquáticos, nós teríamos ali exatamente um motivo de representação que poderia ser aí representado por uma pirâmide ecológica invertida como essa. Se você bater o olho nessa figura que está sendo trazida pela questão, a gente vai ver exatamente isso, que é exatamente o fato de termos um ambiente aquático sendo representado aqui. Então, eu tenho fitoplâncton, zooplâncton, peixes menores, peixes maiores. E aí eu venho te fazer uma pergunta. Por que que ambientes aquáticos eles podem apresentar esse tipo de representação, né, de diagrama dentro de uma representação do ecossistema? Por quê? Nós temos o fitoplâncton, que são os produtores aqui, certo? Esses produtores, eles têm uma alta taxa, ok? Uma alta taxa de reposição, ou seja, sua reprodução é bastante acelerada. Consequência disso é que, por conseguirem repor a população muito rápido, eles sustentam, ou seja, eles têm a capacidade de sustentar uma população de zooplânctons considerável, que se alimentam desse fitoplâncton, certo? E aí, consequência disso é o quê? Se eu consigo sustentar uma predação, no caso aí, né, uma herbivoria desse zooplâncton pelo fitoplâncton, por causa dessa alta taxa de reposição, quer dizer que no recorte temporal que eu pegar daquele ecossistema para fazer uma contagem, é igual a uma foto. Quando você tira uma foto, você não vê nem o que passou, nem o que veio depois. Você vê um recorte temporal. Então, naquele, por exemplo, é a mesma coisa que você olhar o seguinte, Lucas, mas você, na época da escola, você era da altura dessa sua da mesma altura dessa sua amiga aqui. Só que hoje essa minha amiga tem o dobro da minha altura. Mas na foto não parecia, porque a foto é um recorte temporal. Naquele momento, realmente não tinha diferença de altura. Mas depois dos anos, isso vai mudar. Então, o que acontece? Quando a gente faz aquele recorte temporal, a população de fitoplâncton sempre vai ser menor do que a de zooplâncton. Por quê? Porque o zooplâncton está ativamente consumindo esses produtores que podem sustentar esse alto consumo porque eles se reproduzem muito rápido. Eles repõem sua população muito rápido. Mas no recorte temporal, a gente sempre vai ver essa população um pouquinho menor. Tá? Ela vai ser reposta e vem de novo para baixo. Reposta e depois vem de novo para baixo.
e assim por diante. Então, por causa disso, a gente vê essa representação de uma pirâmide invertida sendo aplicada para o contexto de ambientes aquáticos. Nos demais ambientes, como o ambiente terrestre, a gente pode ver apenas pirâmides ecológicas no seu sentido normal. E vale a pena a gente citar logo de cara que quando nós falamos de pirâmides de energia, elas vão ser única e exclusivamente pirâmides do jeito normal. Por quê? Quando eu falo de energia, eu nunca tenho um nível mais inferior com mais energia do que com menos energia do que o nível superior. Por quê? Porque a energia que entra no nível trófico, ela sempre se perde ao longo do caminho, tá? Então é aquele negócio, tudo que você come no dia não vai ficar armazenado no seu corpo, tá? Só o excedente é que vai ficar armazenado no seu corpo. A outra parte que você precisava para manter o seu corpo funcionando normal, ela vai ser utilizada, tá? Então você vai perder isso. O que fica no seu corpo é somente o excedente, o que foi armazenado. Então é isso que acontece com o parâmetro energético. Então, aquilo que não foi armazenado foi gasto. Então, o que vai ser disponibilizado para o próximo nível, que é o que fica acumulado, é menor do que o que foi recebido, beleza? Então, esse é o pensamento. Então, aqui eu já fiz uma revisãozinha do que é pirâmides, do que são pirâmides ecológicas, na verdade, para você já ficar com essa noção para as próximas questões que a gente vai resolver. Então, vamos aqui, ó. Ele vai perguntar o seguinte, ó, a figura a seguir ilustra uma pirâmide ecológica de determinada cadeia alimentar aquáticas. Mesmo que ele não tivesse dito isso, pelos envolvidos a gente já conseguiria perceber e também pelo aspecto da pirâmide ser invertida, a gente já teria esse panorama, porque agora você tem referências para aplicar isso na questão, tranquilo? A partir da interpretação dessa pirâmide ecológica, depreende-se que nessa cadeia alimentar há uma. Então ele quer que você pegue as alternativas, veja as afirmações dessas alternativas e diga aquilo que pode ser dito a partir dessa interpretação. Tranquilo? Então vamos aqui avaliar alternativa por alternativa e ver qual que está correta e quais as que estão erradas e por quê. Vamos lá. Ele diz que existe uma maior quantidade de produtores em relação à quantidade de consumidores secundários. Quem são os consumidores secundários? Sempre lembre de estruturar sua cadeia alimentar, os níveis tróficos da seguinte forma. O produtor sempre é a base, ele é o organismo fotossintetizante, ele dá origem ali ao início daquela cadeia alimentar, porque é ele que pega a energia do sol e transforma em matéria orgânica, tá? O consumidor primário vai ser aquele cara que se alimenta do produtor. O consumidor secundário, o que se alimenta do primário. E o consumidor terciário, o cara lá do topo que se alimenta do secundário. Tranquilo? Então esse aqui é o panorama de encadeamento. Então ele está falando que os produtores, no caso aqui o fitoplâncton, tem uma quantidade maior do que consumidores secundários, que no caso seriam os peixes menores aqui, tá? Por essa mesma sequência que a gente montou ali. Então não, os peixes maiores ainda têm nesse recorte temporal uma população, olha só, maior do que os próprios produtores. Então eles não vão ter maior quantidade. Não dá para a gente afirmar isso. Tranquilo? Observação simples. Letra B. Maior quantidade de produtores em relação à quantidade de consumidores primários. Aí é que é diferente mesmo, né? Porque os consumidores primários têm uma população bem maior nesse recorte temporal do que a população de produtores, ó, bem menorzinha aqui, tá? Então nada de maior, cai fora, certo? Letra C. Uma menor quantidade de carnívoros em relação à quantidade de consumidores primários. Quem são os primários? Zooplâncton. Quem são os carnívoros? Os peixes maiores que se alimentam aí dos peixes menores, tá? Então, de fato, a gente tem um segundo nível trófico ali do zooplâncton sendo mais populacional ou com maior nível de biomassa do que os peixes maiores, tá? Então, a gente chega aqui e marca essa alternativa como correta. Nessa pirâmide, ele está representando de fato a biomassa, mas isso também pode ser representado por número também, tá? Já que a gente está falando aí da quantidade populacional. Então, ele está perguntando aí, a interpretação dessa pirâmide ecológica, dependência da cadeia alimentar, uma maior quantidade de produtores? Sim. Ou uma maior quantidade de carnívoros, uma menor quantidade de carnívoros, sim, em relação aos consumidores primários. Por quê? A biomassa acumulada deles ali está diferente. Então, provavelmente, a gente tem populações diferentes desses dois grupos, tranquilo? Então, a gente consegue perceber isso. Por que não D e por que não E, professor?
D. A maior quantidade de consumidores secundários em relação à quantidade de consumidores primários. Os secundários têm uma população menor do que os primários, tá? Então, olha só, a gente tem uma maior quantidade, na verdade, dos primários e não dos secundários. E letra E, menor quantidade de herbívoros em relação à quantidade de consumidores secundários. Não, aqui a gente tem uma maior quantidade de herbívoros, porque seriam aí o zooplâncton que está se alimentando do fitoplâncton, tranquilo? Então, a gente fica aí somente com a resposta na letra C, tranquilo? Vamos aqui para a nossa segunda questão, que agora vai falar sobre a parte de pirâmide de energia. E essa é uma partezinha que o Enem ama cobrar. Por quê? Porque quando a gente fala de pirâmide de energia, tem sempre aquele panorama de dispersão ou ali essa, como é que a gente chama? Essa parte de perder energia para o meio ambiente, tá bom? Lembrei da palavra que eu estava querendo falar, dissipação de energia, não dispersão, tá? Dissipação de energia. Então vamos lá. A figura representa uma pirâmide ecológica de energia. Portanto, nós já conseguimos aplicar referencialmente aquele conceito de que ela nunca será invertida. Certo? Porque uma parte dessa energia vai ser gasta pelos próprios indivíduos daquele nível trófico para a manutenção do seu organismo, tá? Então, essa parte que é utilizada, ela vai ser perdida para o ambiente na forma de calor, tranquilo? Então, não tem como a gente disponibilizar mais do que a gente recebe, tá? Ou ficar com menos e passar mais, não tem. A gente precisa usar para sobreviver e o que sobra é o que vai ser disponibilizado para o próximo nível trófico, para aquele que se alimentar de quem está ali acumulando essa energia. Então, perceba, os produtores têm o maior nível de energia, porque eles pegam a energia bruta, né, ali do sol e transformam ela em matéria orgânica. Quando eles pegam essa energia, usam uma parte para ele e uma parte fica disponibilizada para o próximo nível trófico. Então você tem aqui, ó, a energia do sol. Então imagina aí que você tem o sol, certo? Que o solzinho bem bonito, tá? Nossa, que feio, né, professor? E aí o que é que acontece? Essa energia que chega aqui é o 100%, tá? Então, eles vão utilizar aqui 90% dessa energia, vai ficar para eles, e eles vão perder essa energia para o meio. Por quê? Porque eles utilizaram, e apenas 10% dessa energia fica armazenado para passar para o próximo nível trófico. A mesma coisa acontece lá com os gafanhotos. Eles vão receber esses 10% de energia, tá? Eles vão utilizar uma parte nos 90%, tá? Que seria aí, por exemplo, 9%, que eles vão perder para o meio, e 1% fica aqui para o próximo nível trófico. Então, veja que existe uma dissipação. O próximo nível trófico sempre recebe menos que o anterior, porque uma parte foi perdida com a sua própria manutenção. Então, vamos lá. As pirâmides de energia, diferentemente das pirâmides de número e biomassa, não podem ser representadas de forma invertida, uma vez que a energia, e aí ele só quer essa definição, uma vez que a energia, então quando a gente pensa aqui no conceito de dinâmica trófica, o que é dinâmica? É movimentação, e trofia é alimentação, nutrição. Então a dinâmica de nutrição daquele ecossistema vai trazer para a gente um fluxo de energia. Certo? A gente não tem um ciclo de energia, porque a energia não é reciclada, ela é perdida para o meio. Então, esse fluxo de energia vai nos mostrar que ela tem um parâmetro unidirecional. Ok? É unidirecional. A energia só vai em um sentido. Então, aqui, ó, e ela vai se perdendo ao longo do caminho. Então, vai sendo cada vez menor, tá? Então, o que é que a gente pode marcar aí como correto? Letra A. É produzida pelos micro-organismos ao longo da cadeia alimentar? Não, ela é produzida pelos organismos fotossintetizantes, sejam eles microscópicos ou não, tá? Então, aí vai variar, certo? Letra B. É acumulada nos tecidos dos predadores do topo da cadeia. A gente tem um acúmulo de energia em todos os níveis tróficos, isso também inclui o último nível da cadeia, mas não é por isso que elas não podem ser representadas como pirâmides invertidas, tá? Então, olha só, uma alternativa que tem cabimento, que é plausível, porque isso realmente acontece, mas que não tem nada a ver com a pergunta que está sendo feita na questão,
Isso é dica de ouro. O Enem traz questões para você que tem alternativas que fazem sentido, que estão corretas conceitualmente, mas que não tem nenhuma conexão com o que está sendo perguntado, tá? Então não é por isso que a pirâmide de energia não pode ser invertida, tá? Não é por isso. Letra C. Comporta-se de maneira cíclica. A gente acabou de conversar que a energia não é um ciclo, é um fluxo unidirecional. E aí a gente chega na letra D. Obedece a um fluxo unidirecional com perdas a cada nível trófico. Aí sim fez sentido. Aí sim faz sentido dentro dessa lógica de fluxo unidirecional, tá bom? Letra E. É constantemente reciclada em cada nível trófico. A gente não tem reciclagem de energia. Então ficou fácil a gente pegar esse conceito da dinâmica trófica e aplicar dentro dessa questão para resolver. Vamos lá para a nossa terceira questão. Eu vou ler aqui o enunciado e a gente vai lá para as alternativas e para o comando, tá? O estudo de uma cadeia alimentar em um ambiente natural e equilibrado forneceu dados para a montagem da pirâmide ecológica 1. Tempos depois, uma das espécies dessa cadeia alimentar sofreu interferência antrópica direta, resultando em um desequilíbrio ecológico. Então ele falou que uma das espécies sofreu uma intervenção antrópica. Novos dados obtidos permitiram a construção da pirâmide ecológica 2. Essa dinâmica ecológica está representada nas imagens. Então vamos lá. Vamos para as nossas imagens aqui, ó. Olha que cenário maravilhoso. Isso aqui, eu quero deixar essa questão aqui, ó, é muito boa. Ela é muito boa mesmo. Olha só. Ele falou que existia um cenário, pirâmide 1, construído, mas houve uma intervenção antrópica sobre um dos níveis tróficos dessa cadeia. E aí, depois dessa interferência antrópica, o que aconteceu? A gente precisou realocar e reconstruir esses níveis tróficos de forma diagramada, né? Ou seja, representar isso de uma forma diferente numa pirâmide ecológica. Por quê? Porque a população já não representava mais aquilo que a gente tinha no cenário 1. E aí ele vai perguntar, a espécie que sofreu a interferência antrópica direta nessa cadeia alimentar compõe o nível trófico correspondente aos. Então, olha só, nós precisamos observar qual foi a mudança que ocorreu aí e ver qual desses níveis tróficos está realmente modificando a condição do ecossistema. Perceba, quais são as principais diferenças que a gente vê de um lado para o outro logo de cara. A gente vê aqui, ó, uma redução drástica deste segundo nível trófico, tá? Daqui para cá. Aí você vai pegar e vai dizer assim, mas professor, esse daí foi o nível trófico que foi interferido aí pelos homens, né? Teve a interferência antrópica, porque ele reduziu drasticamente. Só que, se eu reduzisse ele drasticamente, eu não conseguiria manter uma população grande do nível trófico acima, como de fato está aí. Consegue perceber isso? Ela reduz, mas a de cima passa a ser maior. Como é que pode isso? Né? Se eu mexer só na de baixo, a de cima precisaria também reduzir, porque não tem recurso suficiente para todo mundo. Então a gente começa a perceber que o consumidor primário aqui, que seria esse, né? Então a gente tem aqui a base, que são os produtores, o primário, o secundário, o terciário e o quaternário. A gente começa a ver que o primário não é a resposta, porque se essa fosse a modificação, isso aqui não poderia ser verdade, tá? Eu não poderia sustentar uma população maior do que a população que eu tenho para servir de presa, tá certo? Para esse grupo, para esse nível trófico. Então, o que é que isso nos leva a crer? Isso nos leva a crer que a interferência foi num nível trófico que permitiu uma mudança na parte de baixo da pirâmide e na parte de cima da pirâmide. Olha só, você percebe que esses dois níveis aqui, eles tiveram um aumento de tamanho, porque houve um crescimento desse aqui. E estes dois aqui tiveram modificações também. Este imediatamente abaixo, ele acabou diminuindo muito. Por quê? Porque eu aumentei a pressão de predação, já que eu favoreci o crescimento da população. E essa diminuição dessa população aumentou a população de produtores, porque eu não tinha mais os herbívoros em grande quantidade. Então, na verdade, a interferência antrópica ela foi sobre este nível trófico, o nível trófico secundário. Por quê? Ao mudar, ou seja, ao incrementar a população do segundo nível trófico, ele permitiu o aumento das populações do terceiro e do quarto,
e diminuiu a população do primeiro, porque ele aumentou a capacidade, né, ou a necessidade do recurso ali do primário para o secundário, tranquilo? Então, por causa disso, a gente fica aqui com a letra C. Provavelmente você quis marcar a letra B aí por causa dessa diferença drástica, mas na verdade o que está modificando de um para o outro é exatamente o segundo consumidor, o terceiro nível trófico da nossa pirâmide, porque ele permite toda a mudança que a gente viu, tá? Então veja que tem que fazer sentido, não é só bater o olho e ver, diminuiu aqui, aumentou aqui, ou diminuiu aqui, aumentou lá, e aí é esse aqui. Não, você tem que ver o que é que está dentro do contexto do ecossistema e o que essa representação está dizendo para você. Isso daqui é um diagrama, ele está contando uma história para você. E aí eu consegui traduzir essa história para você agora, tá? Vamos aqui para a nossa quarta questão. Essa daqui é bem tranquilinha da gente resolver, olha só. Ele vai trazer aí 3 pirâmides específicas, né? Nós temos a pirâmide A, a pirâmide B e a pirâmide C. E aí, qual é a grande sacada dessas pirâmides, professor? Ele vai dizer o seguinte, ó. A figura acima representa pirâmides ecológicas. Considerando a cadeia alimentar, fitoplâncton, zooplâncton, peixes, as pirâmides de energia, biomassa e números, em um dado momento, são respectivamente. Então, a gente vai lembrar lá do começo desse nosso momento de resolução aqui, que uma pirâmide ecológica que representa um ecossistema aquático, ela vai ser invertida no sentido de ter uma base mais estreita e uns níveis tróficos mais acima, maiores do que essa base. Por quê? Por causa da taxa de reposição do fitoplâncton, que permite aquela predação maior por zooplâncton, né? Então, a herbivoria ali numa taxa mais alta. E aí, consequentemente, tanto o número quanto a biomassa, como a gente viu naquele primeiro momento, elas vão estar representadas dessa forma invertida, tranquilo? Então, o que é que acontece? Eu vou trazer justamente esse contexto. Quando eu penso na biomassa e no número, eu lembro que elas podem ser tanto invertidas, quanto elas podem ser o quê? Elas podem ser, de fato, normais. Mas qual de todas elas tem que ser a normal? A de energia, professor. Por quê? Porque a de energia ela vai estar relacionada com uma condição normal, porque eu vou perdendo ali ao longo da cadeia alimentar, eu não posso ter uma pirâmide invertida para energia. Então, consequentemente, ele quer respectivamente o quê? Energia, biomassa e de números, tá certo? Então, olha só, se eu faço um recorte temporal da pirâmide de energia, eu só posso ter a representatividade A. Então, eu já tiro aqui, as outras opções que tem o C como primeiro, certo? Para a pirâmide de biomassa ou de números, a gente vai ter que ter aí a condição B, concorda? Por quê? Porque eu vou ter uma base mais estreita e ali o meio dela maior por causa dessa relação que existe entre zooplâncton e fitoplâncton, tá? E aí o que é que acontece? A gente fica aqui com alternativas que tem a letra A e a letra B, né? Como essa sequência respectiva. E vou concluir aqui com a pirâmide A, que é uma pirâmide normal. É um cenário plausível de número também para esse ecossistema aquático. Pode ser tanto invertido quanto aquático, dependendo do recorte temporal. Tá? Como eu vou fazer uma contagem, é comum que eu tenha mais quantidade de produtores microscópicos do que, né, de fato, de animais microscópicos. Tranquilo? Porque a gente tem essa relação trófica entre eles. Professor, mas não poderia ser o C, que seria uma possibilidade de resposta aí para a letra A? Não, professor, não poderia ser. Por quê? Porque nesse caso aqui eu tenho produtores muito abaixo e eu tenho esse último nível trófico maior do que o nível de zooplâncton. Então isso não acontece. Esse aqui é o cenário invertido que a gente tem no ambiente aquático, não esse completamente invertido, tá bom? Então fica bem claro isso aí para a gente chegar aqui e marcar A, B e A. Mas poderia ser A, B e B também, certo? Mas como não tem essa opção, a gente não fica aí em dúvida em nenhuma, tá? Com a questão número 5, a gente fecha aqui esse nosso ciclo de questões sobre pirâmides ecológicas e você agora não tem mais medo de resolver, já viu que é tranquilinho para fazer esse tipo de questão. Olha só, ele vai trazer aí para a gente, num campo agrícola hipotético, um agricultor utilizou um agrotóxico que contém metais pesados e contaminou o sistema de cadeia alimentar representado pela pirâmide de biomassa abaixo, a partir dos produtores. Então,
A pirâmide que nós estamos estudando é uma pirâmide de biomassa, e ele está falando que num campo agrícola um agrotóxico específico contaminou o sistema da cadeia alimentar, certo? Então, o que é que acontece? Nós sabemos que por conta da diferença de energia que é recebida, esse indivíduo que está no topo da cadeia alimentar, ele terá uma maior necessidade de buscar alimento para alcançar a sua cota necessária para sobreviver. Consequentemente, ele vai entrar em maior contato com esse material indesejado que está presente na cadeia alimentar do que os outros, tá? Então, nesse sentido, os predadores de topo sempre são os mais afetados pelo processo de bioacumulação, tá? Então, o processo de bioacumulação e magnificação trófica, que é o fenômeno gerado devido a esse processo de bioacumulação, a gente vai ver que a magnificação trófica sempre acontece em direção ao topo da cadeia alimentar. Por quê? Porque ele vai ter que entrar em contato com mais desse material pesado, desse metal pesado, desse material tóxico, porque ele precisa de uma cota muito maior de energia para alcançar ali o que é necessário, tá? Assinale, portanto, a alternativa que representa os organismos que mais reterão o metal pesado em seu organismo. Então, quem seriam os animais? Seriam aí as corujas, tá certo? Que seriam os consumidores terciários, os predadores de topo. Se tivéssemos os seres humanos, seriam eles. Se tivéssemos aí um leão, por exemplo, topo da cadeia alimentar, também a mesma coisa. Então, não se esqueça deste processo que também pode estar muito relacionado com a parte de pirâmides ecológicas, que é a parte de bioacumulação. Então, eu espero que tenha ficado claro para você. Se você quer aprender, na verdade, biologia desse jeito, tranquilo, para resolver questões só de boa, resgata 15 dias gratuito aqui da plataforma para você ter acesso a essas questões e a forma como a gente resolve elas, e você não vai se arrepender, tranquilo? Então, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!